Olá, pessoal. Vamos começar então o webinar. A gente deu um tempinho para todo mundo entrar. Meu nome é Alexandre Santilli, sou aqui um dos sócios e CEO da Ferrolab. Estou aqui com o Marcos Lima, que é nosso especialista em projetos de logística. Já faz isso há algum tempo, acompanha os clientes, resultados, etc. E a ideia é a gente falar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho para vocês como que a gente faz isso, né? Então, como que a gente começou a trabalhar com logística educacional, etc., e que resultado a gente consegue enxergar já em vários clientes que a gente já atende com essa modalidade. Vale dizer, quando a gente fala em logística educacional, muita gente pensa, puxa, mas o que será que é isso, né? Que tipo de logística? Estou falando da logística das pessoas, né, para fazer com que a pessoa chegue até o local de treinamento, por exemplo. Eu estou falando de que tipo de logística? Do material? Na verdade, a logística, nesse caso, ela tem um sentido mais amplo, que é tudo que você tem que fazer para que aquele treinamento, ou aquele encontro, ou aquele workshop, que pode ser presencial ou virtual, aconteça. Então, começa lá desde o início, do envio do convite, convocação, material, confirmação, uma lógica toda que faz com que a pessoa que esteja participando, né, de um treinamento, ela já se sinta envolvida desde o início, por um lado, e por outro lado a gente consiga fazer uma gestão inteligente dos recursos. A gente sabe que a gente gasta bastante, né, recurso, dinheiro, tempo, para conseguir colocar um treinamento, um evento no ar. Então é sobre isso que a gente está falando. Eu queria agora colocar para vocês uma pergunta, na verdade é uma enquete, para vocês responderem sobre logística educacional. Todo mundo está conseguindo enxergar, então a gente está perguntando aí, né, qual o percentual do seu orçamento de treinamento é investido em logística. Eu sei que talvez vocês não saibam o número exato, mas é mais para ter uma ideia. E a gente poder debater um pouquinho em cima do que vier do grupo. São 5 segundinhos aí para vocês, pessoal, só para a gente começar uma discussão e de certa forma, avançar aqui na nossa proposta, né, na apresentação. Deu aí? A gente já tem resultado? Está dando uma apurada aqui no que o pessoal respondeu. Então, o maior volume para a gente aqui deu entre 31% e 50% do orçamento. Acontece para a logística educacional. E essa pergunta realmente traz uma outra, assim, né? Quais são os custos que estão envolvidos com logística educacional, né? E realmente é um custo grande. A gente sabe que logística, na verdade, a logística de treinamento são vários ralinhos de dinheiro, né? E às vezes a gente não contabiliza, na verdade, todos os custos que estão envolvidos, né? Às vezes você está fazendo uma análise de transporte do participante, coffee break, reserva de sala. Só que a gente está falando ainda aí, materiais, equipamentos, por exemplo, que você tem que reservar. E eu acho que tem um ponto importante também, que é a situação o quanto você consegue trazer de gente para dentro da sala de aula, né? Não adianta a gente reservar uma sala, por exemplo, para 30 pessoas, sendo que o nosso número de elegíveis é de 20 pessoas, as pessoas que eu vou trazer para o treinamento. Na verdade, a gente não está conseguindo otimizar o custo no total, né? Então, quando a gente fala de que a gente precisa otimizar os custos, ele também vem desde o planejamento das pessoas, né? Como o Ale falou, a logística, para a gente, ela é algo muito mais amplo. Ela tem a ver com definir bem os elegíveis, né? Levantar quem é o meu público, né? Quando eu defino o treinamento que eu vou aplicar, qual é o público? Quem são os elegíveis? Esses elegíveis, eles estão aptos a realizar o treinamento, quer dizer, eles estão de férias, eles estão de licença,
porque senão começa a soltar uma série de convites, convocações, e essas pessoas, na verdade, elas não virão para o treinamento. E apesar de, beleza, eles não estão sendo computados no final do per capita, existe um custo por trás, que é o tempo que eu investi em chamar essas pessoas, consolidar quem veio e quem não veio, para depois descobrir que essa pessoa não viria de qualquer forma, porque ela está de licença, está de férias. E eu acho mais ainda, né, tem uma questão do planejamento em si, que é aonde estão essas pessoas? Será que eu deveria estar trazendo essas pessoas para fazer um treinamento dentro aqui da minha casa, ou eu poderia estar fazendo mais próximo da casa delas? Né? A gente, né, se pegou muitas vezes com esse questionamento, né? A gente se questionou várias vezes, porque a gente fazia muito transporte de gente, principalmente para os grandes centros, né? BH, Rio, São Paulo. E nós tínhamos pessoas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. E a gente pensava, por que eu estou trazendo 20 pessoas para esses centros, sendo que eu poderia, de alguma forma, estar sendo mais diligente, planejando melhor e enviando somente o facilitador para o local do treinamento, né? Ou seja, eu teria já uma redução de custos. Então, isso é mais um questionamento. Princípio parecem ser, que é o transporte, o hotel, o A e B, né, o alimentos e bebidas, mas sim toda a parte de tempo que se gasta para poder fazer esse treinamento, né? A gente tem aí, né, Marcão, um custo oculto, né, que normalmente a gente não consegue mensurar. E o que a gente viu pela enquete é que realmente, no mínimo, que a gente conversa com alguns clientes quando começa a medir efetivamente, 50%, até um pouquinho mais, é gasto nessa parte de logística, quando você começa a medir exatamente todos os esforços. E esse ponto que você falou, super interessante em relação à ocupação da sala. Sim. Né, porque é mais ou menos como um custo de um avião que decola sem todas as poltronas cheias. Então, no caso do treinamento presencial, né, uma das questões que a gente se preocupa bastante em trazer um número de pessoas adequado para aquela sessão. Então, se são 10, 20, 30 pessoas, que realmente as pessoas estejam lá. Por quê? Porque se falta alguém ou mais pessoas, você vai acabar dividindo o custo para os outros que vão pagar, ou, dependendo da empresa, o custo cai para aquela pessoa que não foi. Então, realmente, essa gestão, ela tem muita coisa que a gente só acaba descobrindo quando investiga melhor, né? O padrão geográfico, onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, e até se questionar se algum treinamento realmente precisa ser feito presencialmente. Exatamente. Não pode ser feito à distância. Então, é esse tipo de questionamento que a gente começa a levar para os clientes. Né? A gente está numa fase, né, vem vindo numa fase, e acho que isso não vai terminar, vai ser daqui para frente, vai ser sempre assim, de fazer mais com menos. E com toda a tecnologia que a gente tem à disposição agora, realmente dá para fazer mais com menos. E esse é um investimento que pode ser usado em outras frentes do próprio treinamento, em termos de conteúdo, instrutores, enfim, tecnologia mesmo. Então, é isso que a gente acaba, né, aprendendo junto com os clientes e extraindo quando a gente começa um projeto. E aí, só para finalizar, na verdade, nos materiais que enviamos anteriormente, até tem um dado interessante, que está na agenda dos executivos das empresas uma redução de custo de 39%. Então, vale a pena mergulhar em cima desses custos, tentar explorar um pouco mais quais são realmente os custos que eu tenho com a minha logística interna para poder revisitar, né, melhorar processo, procurar SLAs que otimizem de alguma forma os custos e aí sim procurar esse objetivo de redução, né? A gente está jogando uma outra enquete aí também, que é a logística de treinamento, a logística e execução dos treinamentos da sua empresa
por quem que ela é realizada, né? E aí, novamente, a gente vai dar aí para vocês uns 5 segundos para a gente poder ter mais ou menos uma análise de vocês e a gente também comentar em cima. Tem um resultado já? Legal. A maioria está falando que a maior parte é interna, né, e um pouco externa, ou com a equipe interna, com a própria equipe. E, pessoal, tem um ponto aqui que até não surpreende tanto, mas ele basicamente falta muito naquilo que a gente pensa. E aí segue um outro questionamento, mas aí mais um questionamento para reflexão, é quanto tempo você dedica para os assuntos de logística de treinamento. Então, quando a gente olha, né, e vê que 0% utiliza uma parte nada de externo, eu fico sempre me questionando o seguinte: qual é o core da empresa? O core da empresa é fazer a logística de treinamento? Será que a gente não está utilizando os nossos recursos, o nosso tempo, em cima de tarefas operacionais que não deveria estar sendo colocado para uma empresa externa ou para parceiros que pudessem realizar toda essa parte operacional, né? O RH ou a área de treinamento acaba gastando muito tempo em tarefas muito operacionais, né? Porque basicamente é isso, né? Pensa só, ele pensou no desenvolvimento do conteúdo, aí fez toda a estrutura do conteúdo, fez as validações e tudo mais, aí começou a pensar no quê? Quem são os elegíveis? Quando que eu tenho que comprar a passagem, mandar o convite para essas pessoas, fazer a consolidação dessas pessoas que virão ou não, se elas terão passagem, hospedagem, procurar coffee break. Será que a gente deveria gastar esse tempo com tarefas operacionais ou a gente não deveria estar olhando muito mais o estratégico? E esse é mais um custo oculto daqueles que a gente estava falando. E mesmo em alguns clientes onde o cliente tem uma academia corporativa e às vezes um espaço físico, mesmo assim essa gestão faz diferença. Você ter, né, pessoas e sistemas e processos que podem ajudar a otimizar. Porque você não vai precisar contratar um espaço externo, que você tem o seu espaço. Você pode ter um fornecedor ali dentro, mas efetivamente quem vem de onde, como vem, quanto tempo fica, se precisa ficar ou não precisa ficar, como é que você aloca as salas, as turmas. E desde a gente está falando bastante na parte inicial, né, sim, também. Sim. Mas tem a questão de avaliação do próprio treinamento, avaliação de reação, pagamento de fornecedores, pagamento do instrutor, quando for um instrutor externo. Rateio de custo entre áreas, né? Aquele famoso, agora vamos pegar todo o custo de treinamento e vamos alocar para quem realmente tem que pagar, né? É um tempo que é gasto imenso com esse tipo de tarefa, são tarefas realmente operacionais. E aí, quando eu falo essa questão do core da empresa, uma empresa que fabrica produtos agrícolas, esse é o core dela, né? Ela pouco vai investir em inovação, pouco vai investir em capacitação, em redesenho de processos, otimização de processos, em ferramental, porque esse não é o core dela, né? Então, quando a gente analisa aquele dado, né, que 0% gasta, né, ou utiliza-se de um parceiro de logística de treinamento, é um ponto muito interessante e importante da gente estar analisando. Será que eu deveria estar fazendo isso? Porque esse tempo, como você falou, olha, o custo está lá, é um custo embutido e que a área de treinamento está gastando com tarefas operacionais e não atuando no estratégico, né? E aí, outra provocação que quais são os indicadores, né, que a gente puxa da logística, né, que comprovem que a ação de treinamento ela realmente foi efetiva e que deu sucesso. Uma logística de treinamento, né, uma logística educacional, ela tem que ser pautada por indicadores.
Uma operação ela tem que ser gerida por indicadores. Então, quando a gente costuma ir nos clientes, começa a fazer esse trabalho de mergulho e desenho de processos, então o que a gente pega às vezes é muito mais quantos participantes vieram, né, a famosa lista de presença e avaliação de reação. Sendo que a gente tem uma série de indicadores que poderiam ser trabalhados e que realmente mostram se a gente foi efetivo ou não na ação de treinamento. Então entra quantidade de turmas que estão acontecendo, quais são os treinamentos previstos versus aqueles que foram realizados, divisão de turmas por cidades e regiões, inscritos cancelados e no-show, né? Porque o cancelado é aquele que diz que não vai ao treinamento, o no-show é aquele que diz que vai e não aparece. Então é legal a gente estar fazendo esses acompanhamentos, realmente cair em cima mesmo, com transparência e muita diligência na questão dos custos do treinamento, per capita por treinando, budget versus orçado realizado e o que efetivamente eu paguei, né, o faturado, porque esses indicadores é que vão mostrar se a operação está indo bem ou não e eu estou sendo diligente com os meus custos, né? Com aquilo que eu quis, que realmente eu previ gastar. Novamente, assim, a logística educacional, a logística de treinamento, ela é um ralo de dinheiro. Existe uma série de custos que a gente está prevendo e que está olhando lá atrás e a gente planejou no budget, que a gente sabe que quando chega o dia do treinamento, você tem um flip chart que não foi pedido, que você tem que contratar em cima da hora, um coffee break que não foi solicitado e agora precisa trazer. Então, são custos adicionais que precisam ser registrados para que a gente comece a mostrar para a área e, principalmente, trabalhar em cima de melhoria contínua. Os indicadores é que vão mostrar para a gente se a gente está no caminho certo ou se a gente precisa fazer correções. E o tempo inteiro você vai ter que trabalhar com metas para deixar esses indicadores mais verdes possível. Né? Só para lembrar, pessoal, a gente está com o chat aberto também, se tiver alguma pergunta, pode enviar para a gente vai encaixando aqui na discussão. É isso aí. E aí, o conteúdo das capacitações é o principal responsável pelo aprendizado? Novamente, é uma provocação. Posso falar 100% de certeza que não. Novamente, assim, a gente gasta todo aquele tempo desenvolvendo a melhor solução educacional, a gente pensa na experiência do participante e esquece que a experiência do participante também tem a ver com ele receber o melhor atendimento, né, da parte da logística. Não adianta eu contratar uma passagem aérea para uma pessoa do Rio Grande do Norte às 10 horas da noite e pedir para que esse colaborador esteja às 9 horas da manhã disposto a realizar um treinamento. Uma operação logística, ela é uma operação, ela vive, na verdade, de possíveis incidentes, possíveis problemas, porém, ela tem que estar sempre de olho na experiência do aluno. Talvez esse seja o principal ponto nosso, assim. O quanto eu tenho que atuar para que a experiência do aluno não seja impactada pela logística de treinamento. Quantos de vocês já devem ter promovido ações de treinamento e aí você tem uma sala de 20 pessoas e alguém resolveu convidar mais 5 pessoas para ver e aí daqui a pouco chega na avaliação de reação que a sala estava muito apertada, né? Ou seja, toda aquela experiência que a gente tentou promover foi impactada por uma falta de planejamento ou de um cuidado com a experiência do participante. E a experiência do participante como um todo, né? Então, até separei aqui, um treinamento realmente ele só é convertido em melhora de resultado e performance quando a gente compreende o todo, né? O antes, durante, o depois. E a gente tem que entender que a experiência do participante está nessa sequência toda, né? Em como eu fiz a convocação, como eu me comuniquei, como é que foi a execução do treinamento no dia que ele estava lá, como é que a gente recebeu e o depois. E o depois tem muito a ver com
dos indicadores, como é que eu fechei e fiz a amarração dessa experiência, né? E a tecnologia ela vem para ajudar, de um lado também, mas por outro lado, com essas novas tecnologias, claro, internet, e-learning, etc., o próprio processo do treinamento tem sido mais complexo. Então, tem alguns programas onde o participante ele tem que passar por um conteúdo prévio, ele tem que ler, então ele tem que garantir que aquilo foi entregue para ele. Sim. No formato eletrônico, tem que garantir de algum jeito que ele leu ou que ele preencheu alguma coisa. Então, isso adiciona uma complexidade que, obviamente, a gente resolve com tecnologia, com controle. Né? Fazer uma, duas turmas, ou quando são sempre os mesmos participantes, é mais fácil. Agora, num volume grande, onde você tem uma dispersão geográfica, onde você tem uma série de conteúdos diferentes, ou por algum motivo tem um turnover grande, as pessoas precisam estar sempre sendo treinadas, aí sim você acaba entrando aí nesse mundo mais complexo, que pode se transformar num ralo de despesa. Né? E é isso, assim, os participantes, eles têm necessidades individuais, né? A gente também tem que observar todo um cenário de que eu tenho participantes com certas limitações, então tem que tomar um cuidado, não posso reservar uma sala onde a pessoa tem que subir a escada, eu tenho na minha turma um cadeirante. Então, essa experiência é muito importante, esse cuidado é muito importante. Novamente, uma falta de cuidado, a gente impacta na experiência do participante, que impacta na performance dele, que impacta em custo. Eu bato muito nessa questão de custo, porque, na minha cabeça, assim, logística tem a ver com lógica. Se você trabalha planejado, com foco no participante, na experiência, possivelmente você vai estar alocando de forma mais correta os seus custos. E é fato que, né, hoje em dia a gente percebe, na verdade, muito da logística de treinamento não é feito por empresas que entendem de educação. Então, o foco no participante é desprezado, né? E acaba a gente tendo uma série de incidentes, ou se faz na boa vontade do treinamento, porém se esquece todos esses detalhes de performance e tudo mais. O cenário que a gente encontra muitas vezes é que as agências de viagem que atendem as empresas internamente, né, com viagem e hospedagem, acabam absorvendo essa logística de treinamento. Obviamente, a agência é importante, a gente não presta esse serviço de emissão de passagem especificamente, né, a agência precisa existir, mas também a gente não pode esquecer que o objetivo, né, da agência é o que vender, ela vende o que? Transporte e hospedagem, e espaço. E a gente está querendo fazer o que? Otimizar justamente esse recurso. Exatamente. Então, a agência, ela é uma parceira, obviamente ela é uma parceira importante, mas quando você fala da experiência do participante, na experiência de aprendizagem, né, tem a questão do custo, mas tem também a experiência de aprendizagem. Então, a agência não olha essa parte educacional, né, que é exatamente a nossa origem, é por isso que a gente se preocupa tanto com isso e valoriza isso. E é por isso também que a Ferolab investiu tanto na logística educacional, justamente por entender que era a principal impactada na questão educacional. Então, para a gente fez todo o sentido desenvolver o produto, trabalhar o produto, colocar a tecnologia no produto, exatamente porque a gente quer provocar a melhor experiência e a gente não quer ser impactado de alguma forma por uma logística não tão bem feita. Eu botei o que o antes e durante e depois do treinamento. Muitos de vocês já estão acostumados, né, com a questão do planejamento, cronograma, conteúdo, instrutores, turmas, reserva de sala, hotel. Eu queria, na verdade, novamente focar muito na questão de quantas tarefas operacionais são realizadas nesse tempo, né? Desde o planejamento, da definição de cronograma, da validação de conteúdo, até a emissão dos relatórios finais. Então, novamente, é para a gente pensar o seguinte: eu deveria estar envolvido com essas tarefas operacionais ou poderia ter pessoas realmente focadas dentro da área para efetuar essas tarefas? E aí, alguns problemas comuns na logística educacional, exatamente, também quase que puxando um gancho do que a gente estava falando antes, falta de processo indicador. Novamente, logística tem a ver com lógica, a gente precisa ter processos desenhados.
olhar muito na questão do processo para pensar em otimização, olhar os indicadores para acompanhamento, né? A baixa qualidade dos dados registrados, hoje em dia você tem a lista de presença, aquelas que são indecifráveis, né? Você não sabe qual participante assinou em qual linha, alto índice de cancelamento e no-shows, ou seja, às vezes as áreas elas não entendem o custo que se é preparar um treinamento e acaba não atuando em cima, né? Acaba, na verdade, pouco se preocupando em mandar um participante ou não. Aí tem aquela famosa máxima, né? Uma pessoa, se é caro treinar uma pessoa, tenta não treinar para ver o quanto caro sai, né? O impacto negativo da experiência do participante, dos stakeholders. Os stakeholders que eu estou falando, pessoal, são todas as nossas interfaces, né? As áreas que pedem treinamento, ou mesmo a gente. Se você não tem um controle por indicadores ou processo e tudo mais, assim, muitos de vocês já devem ter perdido a noite ou acordado no meio da noite preocupado se pediu coffee ou não, né? Pior é alguém te acordar, né? Pior é alguém te acordar, esqueci de pedir o coffee. Não, falou que a passagem dele tá errada. A passagem está errada. Pois é. Ou chegou em algum lugar e no treinamento não era aqui. Pois é. Tá vazio, isso é bem comum. É bem comum. Alta de dedicação interna para a logística, né? Vocês mesmos responderam o quanto vocês dedicam do seu tempo para a parte da logística educacional. O alto custo, novamente, mais de 50% até mais é gasto na logística de treinamento. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter mesmo. Assim, uma logística, é um trabalho pesado, é caro fazer um treinamento, não é barato. O operacional, deslocamento e desconforto para os participantes, o índice elevado de incidentes e reclamações e a gestão que são realizadas geralmente por empresas que não são da área de educação. E aqui é uma frase só para a gente pensar, né? A linha entre a desordem e a ordem está na logística. Então, novamente, logística tem a ver com lógica. Não adianta fazer uma turma de uma hora para outra. Tem que ser pensado, tem que ser planejado. E aí tem os resultados, né, que a gente espera da logística educacional. Isso a Ferolab espera muito, né? E dentro daquilo que a gente conversa com os clientes, é o que a gente acaba também identificou como comum, né? Otimizar os custos por meio de desenho de processo e planejamento assertivo, o aumento e agilidade dos processos, né? A gente sabe se colocarmos SLAs muito compridos, todo mundo reclama, as áreas não vão aceitar, e aí é importante entender que tudo aquilo que é possível automatizar é bem-vindo, aumentar a transparência e visibilidade do processo, né, por meio de... E aí a gente fala de acompanhamento mesmo das tarefas, saber quanto tempo eu demoro para fazer uma tarefa que está relacionada a uma turma, quanto tempo eu demoro para convocar, com quanto tempo eu tenho que analisar quem vai e quem não vai, quanto tempo eu tenho que comprar uma passagem aérea. Isso tudo, o desenho do processo, né, e aumentar essa transparência faz com que a gente otimize o processo ao longo do tempo. Aumentar o nível e confiabilidade dos dados, então, novamente, a automatização é muito importante essa hora. Ter relatórios na mão o tempo inteiro é importantíssimo, né? Então, novamente, a utilização de um sistema onde a gente possa analisar os dados em tempo real se faz prioritário. Gerar indicadores de acompanhamento da execução, até para atuar em cima de melhoria contínua, né? Eu preciso saber quanto tempo eu estou demorando para fazer uma tarefa, se eu estou tendo muito problema ou não, eu começo a ajustar o processo, começo a melhorar o processo. E a melhora na experiência dos stakeholders por meio de processos bem definidos e suportados para o ambiente integrado. Então, quanto mais eu automatizo, tenho um sistema de controle, as pessoas estejam melhor informadas, eu melhoro a experiência de todo mundo, e aí ninguém vai ter um problema de, poxa, a passagem foi comprada errada, estou te ligando no meio da noite. E aí, pessoal, a gente trouxe um case, é um cliente nosso, é uma instituição financeira, por algumas questões a gente não vai divulgar o nome do cliente, mas a gente pode trazer para vocês quais eram os desafios e o que a Ferolab atuou para melhora para melhora dos indicadores e da experiência do participante, mesmo dos stakeholders, dentro desse cliente, né? Então a gente tinha muita solicitação de troca por e-mail, né?
e sem antecedência, então uma turma sempre era pedido de última hora. Então a Ferrolab atuou no redesenho de processo, definiu realmente SLAs para cada tipo de tarefa. Então a gente começou a definir com quanto tempo uma pessoa poderia pedir uma turma, com quanto tempo eu deveria receber a lista de elegíveis, com quanto tempo eu deveria convocar. Tudo isso fez sentido, foi um processo feito a 4 mãos, foi um desenho, né, muito bem feito entre a Ferrolab e o nosso cliente. Ele tinha um alto custo de logística, né? Então a gente fez uma definição de targets de compras, então a gente trabalhou numa linha, né? A gente tinha um target para compra de cada item logístico, desde o coffee break, da passagem aérea, do material. Então tudo isso a gente trabalhou, então foi muito mais fácil para o cliente definir o budget dele e saber quanto ele poderia gastar no treinamento. Falta de dados sobre a execução. E aí a gente caiu muito em cima mesmo de construção e gestão dos indicadores. Eu vou acelerar um pouquinho, pessoal, mas vocês tiveram acesso ao case no material. Caso alguém não tenha tido, vocês conseguem acessar pelo link aí. Acho que a gente vê os resultados, né? Assim, o bacana é que desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, você consegue enxergar o resultado muito rápido. Então, a gente consegue fazer, dependendo, obviamente, da situação, um diagnóstico anterior para falar, olha, aqui você tem um potencial de economia de X a Y%, né? Pelo menos, isso que a gente enxerga. Sim. E aí, né, depois de feito esse planejamento todo, a gente consegue efetivamente enxergar isso nos números. A gente está falando aqui bastante da parte hard, porque a parte hard são os custos mesmo, mas tem a questão da experiência do participante também. Isso que o Marcão falou de SLA é fundamental, porque a gente sabe que, por exemplo, compra de passagem e hospedagem faz toda a diferença se você compra com 5 dias, 7 dias, 10 ou 15 de antecedência. Então, esse é um item assim, que a gente, obviamente, precisa trabalhar a questão de processo e a própria educação das pessoas internamente, e você consegue uma redução absurda, porque otimiza-se muito mais. Sim. Nesse cliente, até eu vou dar uma avançada até para a gente chegar nos resultados. Só com a mexida da questão do SLA de compra de passagens, no primeiro ano a gente teve uma redução de 48% dos custos de logística per capita. É um volume muito grande, né? Antigamente se fazia treinamento e se comprava passagem a qualquer custo. Então a gente redefiniu o processo, redesenhou o processo mesmo. E a gente identificou logo de cara o seguinte, poxa, se eu estender um pouquinho mais, comprar com um pouquinho mais de antecedência a passagem aérea, eu já começaria uma economia grande no primeiro ano. Então, a gente partiu para isso, o cliente topou, a gente foi e conseguimos esse indicador no final do ano, né? A gente costuma também, sempre quando a gente inicia uma operação, a soltar uma pesquisa com os nossos stakeholders, né? Entender da parte deles como é que está sendo a visão deles em cima do nosso trabalho, né? Então, no início, é logística, a gente vai estar trabalhando pesado, trabalhando no hard, mas depois o próprio consultor de educação entendeu que ele consiga gastar mais tempo com tarefas estratégicas e não mais no operacional. Então, a nossa pesquisa ela acabou dando uma aumentada, né? A gente trouxe muitos dados confiáveis, a gente conseguiu fazer uma atuação mais consultiva na logística para projetos complexos. Então, nesse cliente, por exemplo, a logística ela é chamada para um desenvolvimento de uma ação de treinamento. Sempre se ouve a logística, porque pode ser que algo que a parte educacional está pensando não possa ser operacionalizada da melhor forma possível, né? Então, foi isso que a gente fez. A gente trouxe muito dados, né, de melhoria contínua, e aí a melhoria contínua não só para a operação da Ferrolab, como para o próprio cliente, como é que ele poderia mudar processos internos. E aí tem outros dados, que é uma redução de 40% de novas demandas não planejadas, ou seja, o cliente ele começou a se planejar mais também dentro de casa, ele começou realmente a olhar com mais carinho a ação de treinamento. Então, não se fazia treinamento por fazer, só para ter carga horária, não, realmente se planejava para fazer. A gente teve uma redução de prazo de SLA, ou seja, na parte de melhoria contínua a gente acabou fechando.
e 25% do processamento das demandas dentro do prazo, e aí era nosso lado, a gente acabava também, a partir do momento que eu começo a receber demanda dentro do prazo, eu começo a atuar também dentro do prazo. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho da logística educacional da Ferolab. A gente está deixando agora, está dando uns 15 minutos, né, para a gente responder alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Chegou aqui uma pergunta para a gente, da Tatiana Borges. Tá. Ela pergunta assim: primeiro, boa tarde, gostaria de saber como conduzir a logística operacional e a educação, conteúdo, alinhamento, validação de material, de maneira a não confundir uma coisa com a outra, o que ocasiona problemas no processo como um todo. Ou seja, pelo que eu entendi, ela quer saber como ela consegue dividir as duas coisas, não misturando, não confundindo, e aí como é que a gente faz aí uma orientação frente a isso. Eu entendo que quando a gente começa a definir processos, raias de papéis e responsabilidades, a gente começa a realmente separar o que é logística educacional e o que é o desenvolvimento de solução educacional. A logística educacional, ela pode opinar no desenvolvimento da solução, mas quando ela ainda é embrionária. Ela nunca vai poder, na verdade, se misturar ou confundir na hora do processo acontecer. A gente tem o desenvolvimento da solução pensando numa necessidade específica do negócio e a gente tem a operacionalização do treinamento, né, daquela solução que foi pensada. Nesse caso, a minha sugestão é desenhar processo, definir papéis e responsabilidades e ver em qual momento está tendo uma divisão de funções aí e realmente determinar quem é responsável por isso. É o que a gente percebe, Tatiana, que em muitos lugares muitas vezes as coisas estão misturadas e concentradas em algumas pessoas. Então, você ao mesmo tempo tem que validar um conteúdo com o próprio consultor externo e com a área interna, também você está preocupada em reservar a sala, em saber se o aeroporto não está fechado naquele dia, se o instrutor chegou. Então, isso é bastante comum e a gente sabe também que para você organizar isso, você precisa ter uma demanda, um volume grande para conseguir separar as tarefas, né? Mas, nesse caso, faz uma diferença tremenda quando você separa o operacional do não operacional. Uhum. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui, da Ana. Na verdade, ela quer saber mais como a gente atua com indicadores de logística. Ela pediu para a gente explorar um pouco mais esse assunto. Esse é um assunto até bem que a Ferolab ela gosta bastante. Assim, a gente acabou até de construir uma área só para indicadores, né? Então, inclusive com um portfólio muito grande de ações que podem estar sendo desenvolvidas. Fato é que, assim, tudo que é registrado, a gente pode trazer como indicador. Então, é muito importante a gente estar definindo quais são os indicadores que a gente quer acompanhar. Por exemplo, tem um indicador que eu acho muito bom, que pouca gente fala, que são os indicadores de incidentes que acontecem no treinamento. O que acontece de errado no treinamento? Quando você faz esse registro, se você não faz esse registro, não tem como você atuar em melhoria contínua, né? Você não tem como, lá na frente, olhar o seguinte: olha, vamos corrigir esse caminho para que a gente possa otimizar uma tarefa ou não afetar a experiência do participante. Mas, para mim, assim, a gente tem indicadores de acompanhamento da operação, se ela está seguindo SLAs ou não, esses indicadores da operação, indicador de performance da operação, mas a gente tem indicadores de convocação, inscritos, cancelados, no-show, determinar quais ações estão acontecendo, qual a área, na verdade, está provocando mais cancelamento ou mais no-show. No fundo, você consegue puxar N indicadores. No fundo, o que a gente quiser puxar de indicador e que a gente entenda que faça sentido para a operação, a gente costuma puxar. Eu não sei se eu respondi, mas, no fundo, ele é um tema muito
amplo, né? Ele realmente, assim, a gente pode explorar muitos indicadores, custo per capita por participante, por região. E começar a usar isso de forma preditiva também. Então, perfeito. Muitas vezes você consegue olhar um histórico, você percebe que por algum motivo naquela praça, naquela cidade, quando você faz alguma ação de treinamento, às terças-feiras, tem mais no show, as pessoas não aparecem, né? Você tem mais falta. Então, quer dizer, baseado nisso, que pode não ter uma correlação específica com nada que você identifique, você já sabe. Então, puxa, naquela praça, naquele lugar, eu não vou mais fazer nesse dia, eu vou mudar o dia para ver se acontece. Então, a gente consegue olhar isso e muitas vezes cruzar com a informação de que área, por ter uma área que as pessoas faltam muito mais, ou não comparecem, ou chegam atrasadas, como é que a gente muda isso? Então, isso dá para fazer. Para você ter uma ideia, a gente hoje faz presença por geolocalização, né? Então, você sabe se a pessoa está lá, naquele local, ela deixando o celular ligado, olhando só o Wi-Fi, né? Então, tem coisa que não precisa mais de lista de presença, por exemplo. Então, claro que aí a gente vai estudar cada situação e propor tecnologias e soluções diferentes para cada caso. O que eu posso te dizer é que a gente tem usado cada vez mais tecnologia, indicador, não só indicador olhando para o passado, mas também indicador olhando para o futuro, para a gente tentar ser mais eficiente. Tem mais alguma pergunta? Tenho mais uma pergunta e eu acho que pelo tempo a gente encerra com ela e se tiverem outras a gente responde e depois encaminha para todos. Uma pessoa perguntou a respeito até de uma fala do Marcos, sobre a questão da dispersão geográfica, né? Então, como a Ferrolab pode apoiar, principalmente quando há o volume grande de pessoas e com dispersão geográfica? Pô, bem legal essa pergunta, assim. E é um baita desafio. Tem muito a ver com aquela questão do entendimento, quem são os elegíveis e aonde eles estão, né? E aí, o que a gente deve olhar eu monto o treinamento naquele lugar, onde eu tenho menos deslocamento, menos custo de passagem aérea, menos custo de hotel, mas principalmente a experiência do participante naquele momento, ela não é impactada. Tem um outro custo que está atrelado a isso, que é o tempo que essa pessoa fica fora da cadeira dela, que é reduzido. A Ferrolab, o que ela costuma fazer é muito essa análise de elegíveis e bases, né, para entender onde estão os públicos e como a gente deve trabalhar esses públicos, mas trabalhar e desenvolver muitos fornecedores locais, para que a gente possa criar parcerias e atender todo mundo e provocar essa regionalização, né? Evitar, na verdade, a centralização de treinamento e muito mais regionalizar. Assim, acho que a gente tem bastante caso, história, enfim, são situações, né, diferentes. Uhum. Eu acho que quantos anos que a gente faz isso? Mais de... Tem quase 6 anos só fazendo. 7 anos para clientes específicos. Uhum. Tem muita história para contar, tem muita situação diferente, então a gente está à disposição de vocês, quem quiser conversar mais, contar um pouquinho a sua situação, o que acontece, quais são os desafios, a gente está à disposição, né, para receber vocês, basta aí ligar e marcar, que a gente também abre outros casos, outras experiências, também acho que dá para a gente trocar ideias de uma forma mais objetiva. Fica o convite, caso alguém queira falar um pouco mais sobre logística educacional, né, como a Ale falou, agendar com a gente aqui, ou marcar, e a gente vai também. A gente gosta muito de conhecer o cliente em loco, então fiquem à vontade, nossos contatos vão estar sendo divulgados também. Eu acho que é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado pela participação, estamos à disposição de vocês. É isso?